Deus não nos chamou para nós fugirmos dos gigantes, nem sequer para medir a altura dos gigantes. Não é essa a nossa função. Mas Deus nos chamou para vencer os nossos gigantes. E sabem que os gigantes não nascem, eles não nascem gigantes. Eles são feitos. A vitória não é nossa, a vitória é de Deus. Se nós pusermos os nossos defeitos, os nossos desafios nele, todos os nossos gigantes vão cair. Falar sobre Davi é uma coisa banal, sempre interessante, com certeza, mas quando falamos de Davi, associamos o quem? Outro personagem ao seu lado. Quem é que acha? O Golias, exatamente. Né? Mas eu gostaria de falar esta manhã daquilo que nós podemos chamar as marcas de um vencedor. Porque Davi venceu, mas vamos saber porque é que ele venceu, não é? Sabem que os gigantes podem estar em todo lado. Podem estar fora de nós, mas podem estar dentro de nós e que nos intimidam, certamente. Há gigantes que nós podemos criar na nossa imaginação, no nosso laboratório, cá dentro, e às vezes criamos inimigos e gigantes que parecem que nos vencem. Mas eu não sei quais são os vossos gigantes. Eu sei que eles podem ser algumas hipóteses. Podem ser uma pessoa, podem ser um relacionamento, podem ser uma doença, pode ser um problema emocional, pode ser um complexo de inferioridade, pode ser um problema que se instalou na vossa família. Certamente que poderá haver mais gigantes. Agora, meus queridos irmãos, Deus não nos chamou para nós fugirmos dos gigantes, nem sequer para medir a altura dos gigantes. Não é essa a nossa função. Mas Deus nos chamou para vencer os nossos gigantes. E sabem que os gigantes não nascem, eles não nascem gigantes. Eles são feitos. E aqui importa saber qual dos dois é o maior gigante, não é? Se é Davi, com a sua estatura, se é Golias. Aqui já sabemos, se eu perguntasse a resposta, já sabia qual era a resposta. O melhor, o mais valente e o melhor dos gigantes foi Davi, que derrotou o grande Golias. Thomas Edison, que foi um grande inventor, ele diz uma coisa que todos nós já conhecemos, quando ele dizia que as nossas vitórias e os nossos sucessos são 10% de inspiração e 90% de transpiração. Quer dizer, dá trabalho ser gigante. É preciso treino. É preciso preparo. É preciso, neste caso, nós confiarmos em Deus. E quando olhamos nós para a história, nós vemos personagens que enfrentaram os seus gigantes, mas que os venceram, apesar de muitas vezes as suas limitações físicas. O próprio Thomas Edison, quando era uma criança, diz que foi rejeitado na escola. Naquela altura não havia obrigatoriedade, não havia espaço, as pessoas olhavam para as crianças e diziam: este não dá, este não vai progredir, este vai ficar. Então Edison foi à escola e foi rejeitado na escola. E diz que chegou a casa, disse: mãe, porquê é que não me quiseram na escola? Uma pergunta para uma resposta difícil.
A mãe fez um silêncio sem saber o que havia de dizer e depois acrescentou: porque tu és a mais inteligente que eles. Os teus amiguinhos não te poderiam acompanhar no teu raciocínio, no teu saber. A resposta sábia de uma mãe aflita, tentar incentivar o seu filho. O que é certo é que Thomas Edison nunca frequentou escola alguma, nem universidade alguma. Como sabem, ele é o maior inventor de todos os tempos. Ele, se eu disser um dos inventos mais correntes que todos nós sabemos, o que é que ele inventou? Temos aqui algumas coisas, não é? Inventou a lâmpada. Mas para inventar a lâmpada, ele diz que fez cerca de 1000 testes. 1000 testes até chegar ao objetivo. E ele inventou aquilo que hoje se fala muito nas baterias de um carro. Ele já tinha inventado com níquel e ferro fazer realmente uma energia que os homens até começaram na década de 60 a procurar, enfim, alternativas para a gasolina e com carros, mas nos anos 70 tudo isso, o lobby da gasolina venceu e tudo ficou. No entanto, hoje fala-se dos carros elétricos, coisas que ele inventou. As fotocopiadoras, as câmaras de cinema, são mais de 1000 invenções que ele registrou, mais de 1000 patentes que ele registrou, portanto, fruto do seu saber e do seu conhecimento. Ele venceu o seu gigante. Era pequenino, ninguém dava nada por ele. Mas ele, com a ajuda certamente da sua mãe e dos seus desafios pessoais, ele chegou longe onde muitos não chegaram. Beethoven pertencia a uma família, todos nós sabemos quem é Beethoven, não é? Um grande músico, não é? Ele pertencia a uma família com uma deformação genética. Quando a sua mãe ficou grávida, o médico aconselhou a fazer, portanto, a abortar. Isto lembra-me uma criança que, quando eu era pastor no início do meu ministério, estava na igreja de Almada, e havia uma irmã que já tinha duas filhitas, já crescidinhas, e a determinada altura ela quis falar comigo. Eu disse: pastor, eu estou grávida novamente e o meu médico diz-me para abortar. E o que é que eu devo fazer? Eu estava no início da minha carreira, como os irmãos sabem, quando a gente vai estudar para longe, fala-se muita coisa, mas há muita coisa que depois na vida prática, e eu também não sabia que resposta a dar àquela irmã. Mas eu disse: olha, nós temos um médico adventista, era naquela altura o 3º cirurgião em Lisboa, pertencia à igreja de Central, ele é um bom médico, a irmã prepara o exame, eu vou lá com a irmã, apresento ao médico e saio e depois... E assim foi, fomos ao médico e quando ela veio, ela disse: pastor, o médico disse que diante dos exames que eu tenho aqui de frente, que mostrou ao médico, diz ele, se fosse a minha mulher e se ela quisesse, eu aconselhava para abortar. Então fizemos daquele motivo de oração durante algumas semanas. Alguns irmãos estavam orando para que... E um dia ela chega ao pé de mim e diz-me: pastor, o meu marido não é crente, mas estava a vir à igreja naquela altura e nós decidimos eu vou assumir a maternidade. Fiquei feliz, porque continua muita gente a orar, mas sabem que de repente eu fui para os Açores. E de alguma forma a gente depois fica distante dos problemas, das situações. E mais tarde eu fui convidado a fazer um culto num encontro de tições em Coimbra. Eu cheguei ali, conheci alguns irmãos, algumas pessoas que me convidaram, conheci algumas pessoas da igreja de Coimbra e estava rodeado de 2 jovens, um de cada lado. E no momento da oração primeira oração,
foi um jovenzinho que fez a oração. Mas sabem como é? Ele fez aquela oração tão simples, mas tão bem construída mesmo, que quando abri os olhos, sabem como é? Todos os olhares se dirigiam para mim em sinal de quê? De aprovação. Quando saímos, abracei aquele jovem, e então fomos comer todos para o São Paulo, não é? Todos naquela zona, com muitas redes, juntamos-nos todos, e de repente há uma irmã que começa assim a olhar para mim. Isto já tinha passado alguns 5, 6 anos, talvez mais. Ela olhava para mim e eu disse: eu conheço esta irmã, ela não é daqui, ela não é de Coimbra. Mas no meio daquela coisa, os nossos olhares cruzavam-se, até que a determinada altura estávamos mais perto do outro. Eu disse, e de repente, a irmã não é a irmã Soeiro, seu nome, família Soeiro. Não era a irmã que tinha um problema com uma criança, como é que aquilo ficou? E ela começou a rir e disse: pastora, era o que estava ao lado do pastor que fez a oração. E há coisas que só as mães podem fazer, não é? Podem ter esta coragem de assumir, mesmo diante do risco. A mãe de Beethoven foi aconselhada, mas ela, portanto, não aceitou a proposta e nasceu Ludwig Beethoven, um dos mais espetaculares músicos da história. Mas ainda assim, na vida dele, ainda havia gigantes que precisavam ser vencidos. Porque depois de uma surdez progressiva, aos 46 anos, ele ficou completamente surdo. Olha que para um músico é difícil. Mas eu ainda gostava de entrar no cérebro de Beethoven, como é que ele, dentro da sua surdez, dentro do seu cérebro, havia ali todas as notas, todos os cambiantes, e ele escreveu várias sinfonias, muitas obras. A mais importante é aquela, que é a Sinfonia número 5, a número 9 também é famosa. Eu, pessoalmente, gosto muito do concerto de piano número 5, o Imperador. Tenho no meu telemóvel e é daquelas músicas que eu mais gosto de ouvir. Um concerto extraordinário de piano e de orquestra. Mas ele foi realmente um homem extraordinário. Depois, nós acabamos de cantar um hino, e se calhar quando cantamos o hino, não vamos ver quem foi autor ou autora do hino. Alguém pode abrir o hinário? Tem o hinário aí? Alguém tem o hinário? Um de música, talvez, de música. Vou abrir o número 19, foi? Aqueles que tiverem o hinário de música que tem as indicações, vejam quem é a autora deste hino. Quê? Fanny Crosby. Ela compôs cerca de mais, portanto, de 4.000 hinos. Sabia-os todos de cor. Um dos mais famosos, vão cantar comigo? Eu vou cantar só um bocadinho e já vão ver. Que segurança sou de Jesus, e eu não desfruto gozo na luz. Sei que herdeiro sou do meu Deus e desmorava a glória dos céus. Podem cantar. Canta ao Senhor, Ele grande louvor. Canta a minha alma, canta ao Senhor, Ele grande louvor. Lindo, não é? Lindo. Mas assim comecei, todos os irmãos. Ela, portanto, escreveu mais de 4.000 hinos e, apesar da sua cegueira, havia um problema também genético, apesar da sua cegueira, ela conseguiu compor todos estes hinos, que ainda hoje certamente são uma inspiração para todos nós.
Quais são os teus gigantes, meu prezado irmão, meu prezado jovem? Eu não sei quais são os vossos gigantes. Mas o texto relata-nos de uma batalha que ocorreu. Vamos ler o capítulo 17 de Samuel, 1 de Samuel, versículo 17. E ajuntaram-se os filisteus, as suas tropas, para a guerra, e congregaram-se em Sicó, que está em Judá, e acamparam-se entre Sicó e Azeca e Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se juntaram e acamparam no vale de Elá. E ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam uns num lado do monte de além e os israelitas do outro monte, do lado de Aquém. E entre eles havia um vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados de altura e de 1 palmo. Já vamos lá ver. Trazia na cabeça um capacete de bronze. Vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia canaleiros de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os seus ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele o escudeiro. Ia o escudeiro. Porém, parou, clamou às tropas de Israel e disse: para que saís, formando-vos em linha na batalha? Não sou eu filisteu e vocês servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se ele me vencer e o ferir, então sereis servos dos nossos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul todo este Israel, e ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. Portanto, a Bíblia nos diz que havia uma batalha programada de corpo a corpo. Há 2 semanas atrás, quando passava a escola sabatina, falei num combate singular, que foi aquele encontro de Jesus com Satanás, e da sorte daquele conflito, era um conflito verbal, diríamos assim, estava a decisão de nós pertencermos a Jesus, definitivamente, ou a Satanás. Chama-se isso um combate singular. E aqui é ele que, se encontrei um homem que queira pelejar comigo. Esse gigante, durante 40 dias, 2 vezes por dia, afrontou os soldados de Saul. Eu não sei se sabem o que é que... Eu sou grande, mas também ainda não sou gigante. 60 côvados, não é 60 não, 6 côvados, não é? 6 côvados. Sabem o que é que se representa? Sabem quanto é um côvado? Um côvado era, na altura não havia o sistema métrico, e durante muitos anos a medida métrica era a altura do cotovelo à ponta dos dedos do monarca reinante. Quer dizer que, depende, se fosse, se calhar olha, Davi era mais, mas portanto, 6 côvados. Eu tenho mais ou menos 50 centímetros aqui. Estive a medir em casa. 6 vezes 5, 30. Portanto, ele teria 3 metros de altura e mais 1 palmo. Mais 20 centímetros. Era uma voz que realmente temia. E dentro desta cena, o exército estava portanto, atrapalhado. Durante 40 dias, ele afrontava os soldados de Israel e, enfim, 2 vezes por dia, de manhã, provavelmente, e ao entardecer.
E é nesta cena que entra Davi. Chega, neste momento, neste interregno, chega um gigante, mas que era um adolescente. De seu nome Davi, e naquele momento ele vinha com uma tarefa muito humilde. Ele levava uma refeição para os irmãos que eram comandantes do exército de Saul. E quando ele chega na hora da levantada geral. O exército de Israel, só de ouvir falar o gigante, o Golias, eles estremeciam e todos debandavam. E Davi chega e diz assim: o que é que se passa aqui? E ele foi informado que um gigante ameaçava os soldados de Israel e os soldados estavam fugindo de medo. Então ele tem aquela frase lapidar que nós conhecemos: quem é esse circunciso filisteu que está a afrontar o exército do Deus vivo? Vamos certamente voltar à Bíblia e à explicação. Hoje gostaria de apresentar algumas situações, algumas lições que nos podem certamente ajudar a vencer os nossos gigantes. Primeiro, Davi não dava premissa a que fosse tomado, diríamos, pelo pessimismo. E nós muitas vezes somos derrotados e dizemos: não conseguimos, não dá. E às vezes está aquelas pessoas: há ali um problema, não vale a pena. Já muitos tentaram e não podem resolver. É melhor, está toda a gente fugindo, é melhor nós fugirmos também dos problemas e dos nossos inimigos. Meus prezados irmãos, temos a certeza que não devemos dar ouvidos à trombeta do pessimismo dos incrédulos. Deus quer fazer de nós vencedores. Davi tinha uma família grande, recordam-se. Quantos eram os irmãos todos? Eram 8. 8. Os primeiros, Eliabe, Abinadab e Samá, tomaram, portanto, entraram para o exército de Israel. E um deles, primeiro Eliabe, era um comandante, era um general de mil soldados. E a tarefa realmente de Davi foi que o pai disse: toma agora para teus irmãos uma efa deste grão. Uma efa são mais ou menos 22 quilos deste grão tostado e 10 pães, e corre a levá-los ao arraial de teus irmãos. Leva também estes 10 queijos ao comandante de 1000, que era, portanto, o filho mais velho, era realmente um general. E verás como passam teus irmãos e traz-me notícias deles. Ora, estavam Saul e eles, todos os homens de Israel, no vale de Elã, pelejando contra os filisteus. Não deixa de ser curioso que a determinada altura ninguém aparece para afrontar esse gigante, Golias, e ali estavam 3 irmãos que eram oficiais do exército, e é engraçado que Davi nem lembrado foi, né? Ninguém falou nele. E ele, a determinada altura, ele toma a decisão e diz: vais ter coragem para enfrentar o Golias? Muitos dizem assim: eu não tive oportunidade, eu não estudei, eu não nasci num berço dourado, não é? Mas, meus queridos irmãos e jovens, a maioria dos vencedores não nascem num berço de ouro. Sabem que hoje há pessoas que são extremamente ricas no mundo inteiro. E alguns deles, quem gostaria de ser filho de um pai que tinha uma fortuna enorme? Quem gostaria? Estávamos todos com vergonha, ninguém queria.
Olha, eu queria. Mas neste momento há muitos cantores, há muitos homens possuidores de grandes fortunas, que já chamaram os filhos e disseram: o que vocês vão receber da herança, sabem quanto é? 0. E os pais entregam aquele dinheiro a associações, fundações, aos pobres, aqui, ali, acolá, e dizem: aquilo que eu vos deixo é o nome. Ser filho deste nome. E agora vocês lidem. É preciso ter coragem, não é? Porque os pais podiam dizer assim: olha, vocês vão receber mil contos, $1000, ou 2.000, ou 5.000, ou 10.000, mas não, recebem 0. Porque agora eles têm que começar do nada e a única coisa que têm é certamente. Sabem que há uma expressão que antiga, que se calhar alguns não ouvem, que é pai ganhão, ganhão no sentido que ganha, pai ganhão, o filho é gastão, porque gasta, e o neto, sabem o que é? É ladrão. Está a ver a hierarquia descendente? Pai ganhão, filho gastão, neto ladrão. Portanto, não pensem na herança dos vossos pais. Pensem realmente na energia que podem receber do Senhor para vencer os vossos gigantes. Os guerreiros não são treinados em ar-condicionado. Nós vimos os nossos jovens que foram agora ao Campari e como é que encontraram o tempo. Eu vi algumas imagens. Alguns iam voando. Eu tenho um filho mais velho que esteve quase 1 hora a tentar segurar a tenda, porque ele ia na tenda e chegava ao fim, já estava. Quando o largaram, soltava, ele já não conseguia mexer a mão. A mão por si tinha ficado presa. E eu sei que muitos passaram dificuldades. Muitos dormiram no chão, como o André. Tinha um coisa e o colchão não funcionou. E certamente que estes momentos são aqueles que mais impacto criam muitas vezes nos jovens, não é? As dificuldades, não a pensar no ar-condicionado, mas na chuva e nas dificuldades. Um vencedor de gigante tem que aprender a lidar com os seus críticos. Sabem que há gente crítica sempre. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi com os soldados, ficou irritado e lhe perguntou: o que é que tu fazes aqui? O que é que tu vais fazer aqui? Tu deixaste as tuas ovelhas e vens aqui fazer o quê? E Davi diz: nada, eu só fiz uma pergunta. Mas Eliabe já estava zangado, só por ver o irmão ali. Há críticas que são boas e são úteis, mas há outras que também não. Havia um pastor que um dia estava a pregar, e disse: eu vou fazer um desafio aos irmãos. Cada um de vocês veja no seu íntimo um dom que Deus vos concedeu. Sabem que nós confundimos muitas vezes o dom com o talento, não é? O talento é aquilo que com nós nascemos. Quem sabe cantar bem, como o Enoque, vai cantar toda a vida, não é? Mas o dom é uma coisa que Deus dá e pode tirar. Não é pertença da pessoa. Mas é importante nós, muitas vezes, pegarmos nos nossos dons, nos nossos talentos e pedir a Deus que nos conceda o dom para que os nossos talentos possam ser ainda mais desenvolvidos e ajudar a mais pessoas. Então esse pastor disse: eu vou fazer um apelo e cada um dos irmãos vai ver, portanto, o talento que tem, que acha que tem, e quando eu fizer o apelo, que se levante e venha aqui à frente. Eu não preciso saber qual é neste momento o vosso talento, mas se sabem que têm algum, levantem-se, para que além do talento possam receber o dom de Deus. Então ele fez o apelo. Algumas pessoas se levantaram, logicamente nem todas as pessoas se levantaram, e no final, à saída, houve um irmão assim, mais ou menos humilde, mas muito tímido, e disse: pastor, eu depois queria falar com o pastor. Depois, o pastor cumprimentou todas as pessoas, e no final ele disse: o que é que se passa?
irmão então queria falar comigo. Não, pastor, eu acho que estive a ir ao culto do pastor e acho que eu tenho um talento, mas queria meter primeiro a apreciação do pastor. Sabe, pastor, eu acho que tenho o talento da crítica. Da crítica construtiva, já se vê. Né? Mas olha, eu como sou uma pessoa muito observadora, posso ver quem são os irmãos que não vêm, quem são aqueles que chegam tarde, quais são as crianças e jovens que estão a brincar enquanto o pastor fala. Acho que podia ser útil ao pastor, para o pastor saber. E diz que o pastor orou assim em silêncio e disse: Senhor, que resposta é que eu tenho que dar a este irmão? E então ele disse: irmão, lembra-se daquilo que eu falei dos talentos? Havia um que tinha 5 talentos. E o que é que ele fez? E ele desenvolveu, ganhou outros 5. Pois, e depois havia um que tinha 2 talentos. Sim, havia 2 talentos. O que é que ele fez? Ele desenvolveu, ganhou para todos os 2 talentos mais. Eu já que sei que já contei isto aqui, alguns já estão a sorrir. E quando ele falou, ele disse: o irmão lembra-se que havia um que tinha um talento. Sim, ele enterrou. Olha, irmão, se o irmão tem o dom da crítica, faça o mesmo. Enterre esse dom. Nós temos de ter muito, muito cuidado. Nós não sabemos quantos corações são despedaçados, quantos jovens são espezinhados por uma crítica mordaz. E vem sempre envolvida num bom espírito, mas Davi não deu realmente grande voz aos seus críticos. E sabem o que é que dói muitas vezes? É que quando isso vem envelopado com ira, e neste caso Eliabe, com o seu irmão, vai tentar dizer: mas o que é que tu fazes aqui? Deixaste as tuas ovelhas lá e agora vens aqui e queres lutar com... Estão a ver? Esta crítica extremamente mordaz. Ainda assim, ele não se deixou abater. Depois, sabem o que mais dói? É a chamada, há dentro dos irmãos, vamos ver se me faço explicar. Muitos irmãos têm a síndrome de Deus. A síndrome é uma doença que tem vários sinais que determinam. E há aqueles que acham que são como Deus, não é? Sabem? Eles são puros. Eles são tudo extra, não é? São puros. Eles são conhecedores. Eles são cumpridores. E aqui é isto. É que há pessoas que podem criticar as nossas palavras e as nossas ações. Mas há gente que pode até tentar portanto, conhecer e combater as nossas intenções. Portanto, Deus conhece as nossas intenções. Mas há pessoas que querem também conhecer as nossas intenções. Acham que podem chegar lá. Então ele diz para o seu irmão: bem, conheça a tua maldade. Vejam como ele é cruel. Eliabe era o filho mais velho, portanto, Davi era o mais novo. Quer dizer que ele viu nascer a Davi, ele viu crescer, ele viu brincar, ele viu trabalhar, mas ainda assim ele é de uma crítica extremamente mordaz. Ele vai tentar dizer, não as ações, não as palavras dele, mas tuas as intenções. Eu conheço a tua maldade. O que é que ele conhecia de Davi? Nada. Sabemos que na casa de Jessé, não vamos ler agora, mas vamos contar, certamente, que a determinada altura o rei Saul já tinha feito tantos disparates, tanta coisa negativa. Depois foi ainda acolhido de uma doença mental, que o inimigo se aproveitou bem disso. E a determinada altura, Deus disse a Samuel: vais à casa de Jessé, porque vamos escolher um novo rei. E então, ali estava Samuel à espera que veio o primeiro. Eliabe, uma figura imponente, como nós dizíamos, capa de revista, não é? Podia ser ali uma coisa. E
Samuel ficou, mas o Espírito de Deus disse, esse não, esse está rejeitado. Venha outro, este também não. Este também não, este também não. Hã? E foi despachando tudo até que chegou ao sétimo, não havia mais ninguém. Ele disse, então não há mais. E ele diz, há um mais novo, mas está a tomar conta das ovelhas. Então chamem esse. E o Espírito de Deus, naquele momento, vai inspirar o profeta a escolher Saul como novo rei. E é engraçado que um dos relatos diz que ele ia para os pais, ia para Saul e ia para as ovelhas. E nós não sabemos o relato, porque é que ele ia. Sabe porque é que ele ia para Saul? Saul, na sua demência, ia fazer o quê? Ia tanger a sua harpa, a sua lira, logicamente, a lira. E, portanto, para apaziguar, e o rei sentia-se bem com isso. Portanto, ele tinha este serviço. Ele já era escolhido, portanto, depois disto, ele já era escolhido, o rei. E quando o pai lhe disse, vais levar estes queijos a fulano, diz, pai, desculpa lá, que os outros o acusavam de ser vaidoso, eu sei das suas intenções, e ele podia dizer assim, pai, desculpa lá, tu não estás a ver bem, tu já não te lembras o que se passou aqui em casa? Tu não sabes que eu fui escolhido para ser o futuro rei de Israel e agora pedes-me a mim para fazer um serviço de um servente, do serviçal? Sobre os críticos, diz que nunca ninguém fez uma estátua a um crítico. Já pensaram nisso? Hoje nós pegamos no jornal aos críticos de arte, aos críticos de cinema, criticam tudo, dão a opinião de tudo, mas nunca ninguém fez uma estátua a um crítico. O que é certo é que às vezes fazem olá miúdo, vê-se, mira-te de alto a baixo, enxerga-te, reduz-te à tua insignificância, tu não passas num pastorzinho, vens lá do meio das ovelhas e agora queres aqui enfrentar. O que é certo é que Davi permaneceu sempre com alguma... E quando ninguém queria combater, então Saul disse, tu não podes, ainda és criança. Mas diante da insistência de Saul, de Davi, e de não haver mais ninguém que quisesse combater, ninguém queria combater o gigante, então Saul disse... Eu quando vejo esta imagem, eu até me dá vontade de sorrir. Porque sabem que uma das características do rei Saul, sabem qual era? Uma característica física que ele tinha. Ele tinha uma dimensão alta, ele estava acima dos ombros, os seus ombros, os outros estavam todos acima, ele estava todos, o seu ombro era a bitola, o resto, ele chamava a atenção. E agora... Ele pega na farda de Saul e diz, tu vais à guerra, mas vou-te então aqui mostrar esta farda, pôs aquelas coisas, pôs aquelas lanças, pôs aquela coisa, e Davi disse, eu não posso andar quanto mais lutar. Mas há uma coisa que eu sou doutor. O que é que ele fez? Foi ao ribeiro, buscou 5 seixos, meteu no alforje e diz, eu com isto sou capaz de acertar no cabelo, quanto mais acertar na testa de Golias. E lançou a sua pedra, e como poderíamos cantar para as nossas crianças, girou, 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 e o gigante foi ao chão. Outra coisa que nós temos que entender é que a vitória vem de Deus. Eu vou terminar porque... Tenho pena que a gente, quando começa a falar, está na hora de acabar, mas eu prometo que vou terminar. Aquela pedra nas mãos de Davi era um míssil teleguiado, endereçado à testa do gigante, e quando ele lança, ele cai. Davi também não tinha uma espada, mas com a espada de Golias decepou a sua cabeça. E ele entendeu
que as vitórias são de Deus. E ele foi, uma das coisas que fez extraordinariamente, foi que ele conseguiu dar ânimo ao povo de Israel, aos soldados, e dizendo que a vitória não é nossa, a vitória é de Deus. E aquilo que é mais importante é nós partilharmos as vitórias com outras pessoas. Porque é que nós às vezes sabemos que este irmão tem problema, não pegamos no telefone, não ligamos para ele? Irmão, vamos juntos, vamos continuar a luta. Estamos aqui envolvidos nesta caminhada, vamos continuar. Eu vou terminar então com os Jogos Paralímpicos. Eu andava a nadar ali na piscina de Palmela e tinha uma instrutora que tinha este tamanho. Recordam-se que ela apareceu na televisão e um dia disse, olha, eu gostava de tirar uma fotografia. À vontade, pode tirar. Nunca chegou a oportunidade. Mas ela era pequenina, né? E era professora. Só que ela não foi aos Jogos Paralímpicos porque não recebeu verba do Estado para isso. Mas ela lançava-se ali maravilhosamente. E então diz que em Seul, nos Estados Unidos, na cidade de Seattle, houve umas Paralimpíadas e naquela ocasião a prova mais importante é sempre aquela da corrida final. Da maratona, claro que estes jovens não corriam maratona, mas tinham uma prova qualquer. E havia uma jovem que estava destinada, que toda a gente sabia que ela era a mais capaz. E assim que deu o toque da partida, todas começaram a correr dentro das suas limitações e aquela jovem distanciar-se mais em relação às outras. E quando ela entra na reta final, ou na volta final, bem perto da meta, ela tropeça e cai. E o que acontece? O público fica excitado, começa a incentivar a que venha a seguir. E para surpresa de todos ali presentes, aquela jovem chegou junto da sua amiga que estava no chão, levantou-a, deu-lhe as mãos, e as outras jovens que vinham atrás, todas se uniram, dando as mãos umas às outras, e entraram na meta todas de mãos dadas. As pessoas aplaudiram longamente de pé, fortemente emocionados. Sabem uma coisa? Todos nós gostamos de ouvir falar de Davi. E acho que Davi bate aqui um bocadinho no nosso peito esta manhã. Mas sabem que o Davi é um homem como tu e eu, ou foi um homem como tu e eu, de altos e baixos, de avanços e de recuos, de escaladas e de quedas. Davi também teve medo. Davi também se acovardou. E Davi também caiu. Mas sabem, mais importante que Davi é o filho de Davi. Estão a entender? Mais importante, e gostaria de terminar com isto, mais importante que Davi é o filho de Davi. Esse grande guerreiro que nos encanta porque ele é o Messias, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, sim, ele é o Senhor invicto nas batalhas. Ele foi Rei da Glória, entrou no campo para derrotar o diabo, para derrotar a morte, para morrer e ressuscitar, para voltar para o céu, estando sentado no trono do Santo Espírito, portanto no trono de Deus, e lança o seu Santo Espírito sobre a igreja, que ele virá buscar e que ele nos vai fazer certamente a nós
a todos mais que vencedores. Sabe o que é que mais que vencedores? Porque todos aqueles, nas provas de coisas, só um leva ao prémio, não é? O apóstolo Paulo fala que, neste portanto, todos nós podemos atingir o prémio. Quando diz que nós somos mais que vencedores, é porque nós vamos ser certamente medalhados, não com uma medalha, mas provavelmente com uma coroa na cabeça. E diz que se nós pusermos os nossos defeitos, os nossos desafios nele, todos os nossos gigantes vão cair. Podem ser o gigante do medo, do vício, do pecado, da angústia, da dor. Apeguemos-nos com segurança ao Filho de Davi e um dia entraremos na glória com ele. Que o Senhor nos abençoe.